Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar, a partir deste momento, o Decreto 3298 de 1999. Esse decreto ele é muito importante e, na verdade, ele trata aqui sobre a regulamentação da Lei de Integração Social. Ele trata da regulamentação da Lei 7853. Trata sobre alguns outros aspectos também, mas a principal finalidade dessa norma é regulamentar a Lei de Integração Social. Esse decreto ele sofreu algumas modificações ao longo do ano de 2018. Nós tivemos alguns trechos da norma que foram revogados e que, portanto, não mais são estudados aqui no contexto deste decreto. Talvez, se você já estudou essa matéria há um certo tempo atrás, você tenha que ficar atento a algumas questões pertinentes aqui a reserva de vagas em concursos públicos, a possibilidade de a pessoa com deficiência participar de concursos públicos em vagas reservadas. Hoje essa matéria, ela saiu do decreto 3298 e passa a ser disciplinada numa outra norma. Nós temos um decreto específico para tratar dela, o que não é o objeto de estudo dessa norma nesse momento, portanto não será estudado. Então fique muito atento para não estudar esse conteúdo que for alterado. Temos também alguns outros aspectos que nós tivemos alguma modificação. De toda forma, a essência da norma não mudou e os seus aspectos gerais permanecem. Então você tem que só cuidar para ficar atentos a esses detalhes que envolvem aqui esse decreto 3298. Na tela comigo, eu já trago aqui para vocês sobre o que nós temos que estudar aqui, sobre o que trata propriamente esse decreto. Primeiramente, regulamenta a Lei de Integração Social, certo? Tranquilo. Ele trata ainda, pessoal, sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Não deixa de ser uma regulamentação do decreto 7853, que é a regulamentação, a criação da Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. Ou seja, uma política do Poder Executivo Federal com vistas a integrar a pessoa com deficiência nos seus mais variados aspectos: integração social, integração no mercado de trabalho, integração em ambientes pela acessibilidade, enfim, uma série de possibilidades aqui dentro da integração. E ainda trata esse nosso decreto sobre consolidação aqui de algumas normas protetivas. O que nós faremos aqui, a partir desse momento, é estudar este decreto passando pelos seus vários aspectos. Eu vou tratar aqui a respeito de alguns princípios, nós vamos falar sobre objetivos, diretrizes, um trecho da norma até um tanto confuso aqui, mas tem que ser bem estudado. Depois nós vamos dar uma olhada também numa parte conceitual. Nós temos aqui especificação de algumas limitações de longo prazo, para que você possa saber o que é uma deficiência visual, o que é uma deficiência física, né? O que é uma deficiência auditiva. Essas especificações constam da nossa norma. Nós temos algumas regras importantes dentro do decreto sobre a colocação no mercado de trabalho. E aí temos 3 formas de colocação no mercado de trabalho que também são bem cobradas aqui em prova. Temos reserva de vagas, ou melhor, a obrigatoriedade de empregadores contratarem um número percentual de pessoas com deficiência a depender do porte da empresa. Isso também é bastante explorado. Enfim, alguns temazinhos interessantes aqui para serem debatidos. Começando o nosso bate-papo, e agora iniciando propriamente o nosso estudo, você, antes de mais nada, tem que ficar atento quanto aos princípios que norteiam esta política nacional de atendimento e de integração à pessoa com deficiência. São 3. Primeiro, desenvolver ações conjuntas para a plena integração da pessoa com deficiência na sociedade. Isso com o estatuto ficou ainda mais forte, mas vale sempre a pena você repisar. Lembrar que o decreto ele é de 99, mas esse decreto regulamenta uma lei que é de 1989, época em que nós não tínhamos a proteção atual. A principal norma até 2015 de proteção à pessoa com deficiência era a Lei 7853. E essa lei, ela tratava da integração da pessoa com deficiência à sociedade, e era o principal mote aqui de toda essa norma. E o decreto vem justamente regulamentar isso. Criar aqui políticas públicas voltadas para quê? Para a integração da pessoa com deficiência à sociedade.
certo? Além, outro princípio, estabelecer mecanismos e instrumentos que assegurem o pleno exercício dos direitos, ou seja, um sistema de garantias. Buscar ali algumas proteções para que garanta à pessoa com deficiência o exercício de seus direitos. O sistema de garantias aqui se dá, por exemplo, com a reserva de vagas para que a pessoa com deficiência tenha local para ser inserida no mercado de trabalho, certo? E também normas de respeito. Respeitar a pessoa com deficiência. Bacana? Então esses são os 3 princípios. Vejam só, nós temos aqui, num primeiro momento, o desenvolvimento de políticas públicas, certo? Nós temos, num segundo momento, a criação de um sistema de garantias. E nós temos, num outro momento, um respeito, vou colocar dessa forma bem didática, tá? Aos direitos. Uma promoção de direitos. Basicamente seriam esses os 3 princípios que orientam toda a política nacional. Perfeito? Continuemos. Essa política, ela tem por objetivo promover os direitos básicos das pessoas com deficiência. O que se notou? Afinal de contas, os direitos fundamentais estão na Constituição e se aplicam a todas as pessoas, seja ela uma pessoa com ou sem limitação de longo prazo, seja ela uma criança, um adolescente, um idoso, um branco, um negro, um homem, uma mulher. Só que a gente sabe que, na verdade, não obstante haja previsão legal, muitas vezes, pela dificuldade fática que se apresenta, é necessária uma atuação do Estado para a promoção de direitos dessas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Criança, idoso, mulher, negro, pessoa com deficiência. Esses grupos vulneráveis recebem uma proteção e, no contexto da pessoa com deficiência, está aqui. Né? Essa que é a ideia. Ainda, pessoal, o que nós temos que ficar atentos aqui? A política, ela é toda estruturada a partir de objetivos, a partir de diretrizes e a partir de recursos. Os objetivos é onde se quer chegar. É o fim. Preste atenção nisso, para que a gente consiga resolver e dar conta das questões mais difíceis da matéria são aqui. Ou seja, o objetivo é onde nós queremos chegar. Há uma igualdade de condições entre pessoas com deficiência. Beleza? As diretrizes dizem respeito a quê? A forma de atuação para que nós consigamos atingir o objetivo. Olha, para se conseguir a igualdade que é pretendida em sentido material lá ao final, como um dos objetivos, o Estado deve promover ações afirmativas, certo? Ainda que com caráter temporário. E os recursos são os instrumentos. É o que o poder público terá à mão, terá à disposição para conseguir agir segundo as diretrizes e chegar ao fim pretendido. Na hora que você está estudando isso aqui, objetivo, diretrizes, recursos, fim, meio, instrumentos, gera uma confusão gigantesca na tua cabeça. E de fato, pessoal, o examinador ele percebe isso. E aí o que ele faz? Ele fala o seguinte, olha, são diretrizes da política de atendimento e traz uma série de objetivos. E você tem que achar uma lá, no meio das alternativas. Ou verificar uma assertiva para ver se está certo ou errado. E aí são questões que se tornam muito difíceis. E quando isso aparece, a indicação é sempre do quê? Revisar. Você precisa ler a norma, veja, antes, você precisa estudar comigo aqui. Depois você vai lá para o material, essa norma já vem toda especificada no teu livro digital, com grifos e destaque das partes mais importantes. Você vai ler e depois que você fizer a leitura com alguma frequência, ou principalmente mais próximo de uma prova de concurso público, você faz a revisão, tá bom? É a única forma. Não tem receita mágica, não tem mnemônico, não tem dicasinha para você guardar na manga aqui, infelizmente. Tá bem? Então venham comigo. Olha só. Vamos começar agora falando das diretrizes. As diretrizes estão no artigo 6º, os objetivos... Eu vou até anotar isso aqui. As diretrizes estão no artigo 6º, certo? Os instrumentos estão no artigo 8º. Os instrumentos e os objetivos estão no artigo 7º, tá? Da norma. São artigos muito semelhantes, inclusive, entre si, mas vale realmente a pena você ficar ligado, tá bom? Olha lá.
São diretrizes, eu vou pegar um marca-texto, tá? São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. 1. Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão. Ó, a inclusão é um fim, mas você estabelecer mecanismos para que você acelere e favoreça a inclusão social é um meio. Adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem como com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação dessa política, convênios, por exemplo. 3. Incluir a pessoa com deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, saúde, trabalho, edificação pública, previdência, assistência, transporte, habilitação, cultura, esporte, lazer. Ou seja, toda vez que houver uma iniciativa do governo em relação a essas áreas que foram mencionadas, é necessário que haja o quê? A inclusão também, o pensamento de desenvolver essa política com foco na pessoa com deficiência, sempre olhando para suas particularidades. 4. Viabilizar a participação da pessoa com deficiência em todas as fases de implementação. Ou seja, uma gestão participativa aqui, de a pessoa com deficiência atuando como cidadã. Afinal de contas, ela é sujeito de direitos e deve ser integrada dentro dessa política para que também possa decidir ou auxiliar ou influenciar nas decisões adotadas pelo governo na estruturação de políticas públicas. Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa com deficiência. Criar mecanismos. Veja, qual é o fim pretendido? Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, qualificação profissional, desempenho de atividades empresariais, certo? E para isso nós temos que criar meios, certo? Diretrizes, meios de ampliação dessa inserção econômica da pessoa com deficiência. Garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa com deficiência sem o cunho assistencialista. Olha que bacana. Isso aqui é legal, isso aqui chama a atenção do examinador e aí o examinador faz a questão de prova e coloca assim, como. Sem o cunho assistencialista. Por quê? Porque no nosso modelo social, que é principalmente o modelo que agora vem de forma muito clara, esse modelo vem de uma forma muito intensa. Dentro do nosso estatuto da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência ela é sujeito de direitos. Não é mesmo? E se ela é sujeito de direitos, então, não que o assistencialismo não exista, existe. Existem políticas assistencialistas e sempre vão existir. Eu vou citar a principal delas, BPC-LOAS. Auxílio e inclusão, outra. Mas não é o único. Bacana? Legal, tá? Objetivos. Professor, eu entendi, achei interessante, entendi o contexto, mas eu tô sentindo dificuldade. Tá. Que dificuldade? Antes mesmo de continuar, eu já tô achando que a hora que eu estudar ali, você já apontou na tela, os objetivos, eu vou tender a confundir. Por isso que tem que revisar, tá bom? Por isso que você tem que entender agora, fazer um esforço muito grande de compreensão, para que depois você possa revisar várias vezes, tá bom? Vamos lá então. 7º, objetivos. Os objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência são, o objetivo é o fim, é onde se quer chegar, certo? O que se quer chegar? Ao acesso, ingresso e a permanência da pessoa com deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade. Veja, o que nós falamos? Criar mecanismos para que favoreça a inclusão. Era o quê? Era uma diretriz. Agora, o objetivo é o quê? Realmente, o acesso, o ingresso, a permanência. Ou seja, o objetivo é o quê? A inclusão efetiva. Não sei se você consegue compreender dessa forma. Eu sei que é bastante abstrato. Infelizmente, não tem receita aqui. Tem que vir comigo nesse ritmo. Integração das ações dos órgãos e das entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, transporte, assistência social, educação pública, previdência social, habilitação, cultura, desporto, lazer, visando a prevenção de deficiências e a eliminação das suas múltiplas causas e a inclusão social. Vejam,
Se nós tínhamos, por um lado, você considerar a pessoa com deficiência para as iniciativas que promovessem a integração nessas áreas, aqui você tem o quê? A integração. Perdão. 3. Desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais. Ou seja, nós temos ali que considerar a pessoa com deficiência nas iniciativas governamentais, em todas as iniciativas governamentais, sempre levando em consideração as suas peculiaridades. Resultado disso vai ser o quê? Programas específicos. Certo? Objetivo. Outros. Olha só. Nós temos formação em recursos humanos para atendimento, ou seja, pessoal capacitado e garantia da efetividade dos programas. Ou seja, os programas serão criados como um meio para se chegar ao fim, e o fim será o quê? A inclusão. O fim será o quê? A inclusão e, concomitantemente, a efetividade desses programas. É isso, tá? São 5 aqui os objetivos. Eu não sei se você percebeu, mas quando nós lemos os objetivos, nós não vimos verbos, eles não iniciam os incisos por verbos. Talvez isso lhe auxilie. Talvez o examinador consiga mascarar isso. Mas se o examinador não mascarar, você pode ficar atento ao seguinte. Veja, o que nós temos aqui? Ó? Vou pegar um chequezinho verde. Ó. Garantia, começou com uma formação de recursos humanos. Inclusão efetiva, acesso, ingresso e permanência. Integração, desenvolvimento de programas. Isso na parte dos objetivos. Agora veja, viabilizar, agir, ampliar, agir, garantir, agir, estabelecer, agir, adotar, incluir. Talvez essa seja uma pequena carta na manga para você guardar. Falou em objetivo, você vai pensar num verbo. Mas eu acho melhor que você consiga associar a ideia. Falou em diretrizes, você vai associar a um verbo. Mas eu ainda acho melhor que você associe a ideia de diretriz como um meio. Fica mais fácil. Porque quando você se deparar com o objetivo, você vai pensar num fim. Tá? E aí você vai ter um substantivo também, se você quiser. Bacana? Vamos lá. Temos os instrumentos, certo? E os instrumentos, os recursos, os instrumentos que são utilizados aqui dentro dessa política. Ó, são instrumentos da política nacional. A articulação entre as entidades governamentais, não governamentais, que tenham responsabilidade quanto ao atendimento da pessoa com deficiência. Fomento à formação em recursos humanos. A aplicação da legislação, fomento da tecnologia e da bioengenharia, fiscalização do cumprimento, né? Afinal de contas, de nada adiantaria você ter uma série de pretensões, uma série de recursos, se você não conseguisse fiscalizar, uma série de normas, se elas não fossem fiscalizadas. Professor, é bem confuso, mas eu acho que eu entendi. Vamos lá provar que você entendeu? Dá uma olhada aqui. Olha só. TRT da primeira região. O decreto 3298 regulamenta a política nacional de integração da pessoa portadora de deficiência. Veja que a própria lei, ela traz a menção da norma, né? Hoje não se fala pessoa portadora com deficiência, fala pessoa com deficiência, mas eles copiam literalmente, tá bom? Trazendo diretrizes a serem seguidas na consecução deste objetivo. Nesse sentido, assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas diretrizes. Olha só. Letra A. Estabelecer mecanismos que acelerem, ó. Nós temos as diretrizes. As diretrizes envolvem o quê? Envolvem as hipóteses que nós temos lá no artigo 6º. Né? As diretrizes, quais são os recursos que nós temos aqui para lembrar das diretrizes? As diretrizes envolvem, né, os meios. Elas vêm caracterizadas como verbos. Será que isso vai nos ajudar? Vamos dar uma olhada. Bem, aqui não. Então, seja, nós temos 5 alternativas. Dessas 5, 4 delas serão diretrizes, uma não. Ok? Então, vejam só. Aí a gente parte para a questão, certo? Dá uma olhadinha no início. Ó. Essa começa com estabelecer, essa começa com garantir, essa começa com adotar, essa aqui trata de ampliar e essa de viabilizar. Ou seja,
A ideia da utilização do verbo não me resolveu nada. Ou seja, se você não tiver ligado aqui, a ideia das diretrizes de ser um meio, você não resolve a questão. Letra A, né? Letra A, vejamos só. Fala assim, estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa com deficiência. Artigo 6º, inciso 1º. Tá? Exatamente, tá bem isso. Ou seja, você vai buscar como um meio acelerar a inclusão. A inclusão era o fim, dá para lembrar que isso é um meio? Beleza, então esse aqui é um meio, não é o meu gabarito, eu quero aqui não é. Garantir o efetivo atendimento, veja, garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa com deficiência, sempre com cunho assistencialista. Tá vendo? Por que apareceu o verbo? Porque eles simplesmente copiaram o artigo 6º no seu, né? Eles copiaram o artigo 6º no seu inciso 6º, só que eles falaram onde estava dito sem cunho assistencialista, eles vieram e colocaram com cunho assistencialista. Ok? Resultado? O erro está aqui. O erro da questão está aí. Vamos lá? Próxima. Adotar estratégia de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem como com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação da política para a integração da pessoa com deficiência. Artigo 6º, literalidade. Inciso 2. Ampliar alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e a incorporação no mercado de trabalho. Viabilizar, por intermédio das suas entidades representativas, a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases da implementação da política nacional para a integração. Certos também, ok? É isso, pessoal. Aqui não tem como, né? Esse tipo de questão, ela requer essa habilidade de você conseguir se virar não com todos os recursos. Porque às vezes assim, você vai ver agora, nós vamos estudar a parte das limitações de longo prazo. Aí tem itens de memorização ali. Você vai memorizar e aí vai depender da tua capacidade de memorização e de resolver a questão a partir dos elementos que foram dados. Mas aí sim, você memorizou, você tem aquele portfólio na sua mão. Aqui a memorização é muito difícil. Então você tem que tentar se virar, mesmo não tendo condições de memorizar ipsis literis cada um desses artigos 6º, 7º e 8º. Fechamos? Então vamos dar uma olhada agora no tema seguinte, espécies. Você estudou lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Nós estudamos o conceito de PCD. Lá no artigo 2º, não é mesmo? E esse conceito ele envolve basicamente a associação de dois elementos. Nós temos o quê? Uma limitação de longo prazo e nós temos uma barreira, né? Aí o conceito de barreira nós temos definido lá no artigo 3º, inciso 4º do nosso estatuto, que vai prever que a barreira é tudo aquilo que possa, de certa forma, obstruir o exercício de direito pela pessoa com deficiência. Não é mesmo? Exato. Só que o que acontece? Essas limitações de longo prazo, elas possuem, dentro do parágrafo 1º do artigo 2º do Estatuto, alguns parâmetros. Vou colocar assim. Ou seja, lá no Estatuto, nós não temos a especificação das limitações de longo prazo. Nós temos parâmetros para que depois outras normas venham a especificar. Resultado. O decreto 3298, que nós estamos estudando, e também o 5296, eles se ocupam dessa especificação. Certo? Então, quando nós chegamos aqui nas espécies de deficiência, nada mais nós estamos estudar as espécies de limitação de longo prazo que, associadas a uma ou mais barreiras,
conduzem ao conceito de pessoa com deficiência. Bacana? Legal. Mais um detalhe. Pergunto para vocês, apenas esses dois diplomas aqui tratam da especificação de deficiências? Não, não é. Nós temos outras leis que podem vir a tratar e podem vir a especificar aqui limitações de longo prazo. Tá bom? Beleza. Olha só. Dá um exemplo, professor. Vou dar. Deixa eu anotar na tela, inclusive. Um exemplo que nós temos de outra especificação de deficiência é o quê? É a Lei 12.764/2012. Certo? Essa lei, ela trata da especificação de pessoa com deficiência para a pessoa que tem o quê? Que é autista. Autismo é uma espécie de deficiência. É considerado uma espécie de limitação de longo prazo. Você não vai encontrar aqui nem no decreto 3298, que nós vamos estudar agora, também nem no decreto 5296, o autismo como uma das hipóteses de deficiência. Tá certo? Beleza? Show! Agora a gente faz o quê, pessoal? Agora a gente parte para compreender as espécies que estão listadas. Limpei a tela, tá? Era muita coisa que eu já tinha trazido aqui. Para não confundir vocês, eu resolvi limpar a tela aqui. Vamos lá. Então a gente vai começar a falar da deficiência física. Olha só. Deficiência física é o quê? Uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. Certo? O que é uma deficiência física? É isso, você pode considerar assim, ó. É uma alteração completa ou parcial, não precisa ser completa, de um ou mais segmentos do corpo. E isso gera o quê, pessoal? Isso gera um comprometimento na função física. Tá? Eu vou pular toda essa parte intermediária e vou lá para a parte de baixo, que fala o seguinte: não são consideradas como deficiência física deformidades estéticas. Certo? Então cuidado com a exceção. Deformidades estéticas que não produzam ali dificuldades para o desempenho de funções. Certo? Então, a grosso modo, o que é uma deficiência física? É uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarretem comprometimento da função física. Então, a pessoa não tem um dos membros. Ah, mas uma deformação estética que ela teve no rosto é deficiência física? Não. Porque não produz dificuldade para o desempenho de funções. Tá? O conceito é esse. Só que o que acontece? Nós temos aqui, pessoal, algumas espécies já mencionadas. Dá uma olhada. Apresentando sobre a forma, né? E aqui eu vou até pegar um outro marca-texto, não, eu vou pegar uma caneta em outra cor, ó. Sobre a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, são todas as heresias, né? Hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, que eu dei de exemplo para vocês, paralisia cerebral, nanismo, cuidado, isso aqui chama atenção, nanismo é uma espécie de deficiência, e membros com deformidade congênita ou adquirida. Bacana? Aí. Membros com deformidade congênita ou adquirida. Então, aqui o conceito de deficiência física. Legal? Vale a pena você ficar atento? Com certeza. Vale a pena. Temos ainda o quê? Temos na sequência a deficiência mental. A deficiência mental, ela é conceituada da seguinte forma: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Professor, começando a ficar com dúvida aqui. Então, vamos com calma. Para que nós tenhamos uma pessoa sendo considerada uma limitação mental que gere deficiência, nós temos que verificar 3 elementos. Funcionamento intelectual inferior à média, manifestação antes dos 18 anos e duas ou mais áreas adaptativas. Entendeu? Professor, ainda não entendi. Na verdade, eu estou implicando com esse B. Antes dos 18 anos. Vou te fazer uma pergunta, por favor. Se eventualmente essa pessoa tiver
um funcionamento intelectual inferior à média, que afetem essas duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. E se manifestar depois dos 18 anos, não vai ser uma deficiência mental? Não. Vai ser uma deficiência física. Olha só. Ela pode ter uma deformidade cerebral adquirida. Certo? Que gere uma dificuldade, que gere essa dificuldade, o seu comprometimento da sua função cognitiva aqui. Aí pode entrar para uma deficiência física. Mas vejam, deficiência mental, ela depende desses três elementos. Tá bom. Mas eu ainda tenho mais uma dúvida. Pois bem, qual é a sua outra dúvida? Essa aqui, ó. O que seriam essas habilidades adaptativas? Duas ou mais? Dá uma olhada. Dificuldade de comunicação, cuidado, habilidade social, utilização de recursos, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho. Por exemplo, a pessoa ela tem uma dificuldade intelectual inferior à média, que manifestou-se antes dos 18 anos, era congênito ou se manifestou antes dos 18 anos, e isso afeta a sua capacidade elaborativa e a capacidade de comunicação. É deficiente mental. Certo? Vamos lá. Ainda, pessoal, o que nós temos? Agora uma questãozinha, tá? Aí nós já vamos continuar com as demais espécies. Só para dar uma contrabalanceada aqui, o estudo não ficar tão cansativo, que essa parte é uma parte bastante... que requer muita memorização de nossa parte. Olha só. Segundo o decreto 3298, para que uma criança seja reconhecida como deficiente mental, então uma criança, já falou aqui que vai se manifestar evidentemente antes dos 18, porque é criança. Então criança é de 0 a 12 incompletos. Atualmente deficiente intelectual, é necessário que ela apresente funcionamento intelectual inferior à média, beleza, é o A. O B seria o quê? Manifestação antes dos 18. Com manifestação antes dos 18 anos de idade, ele até repetiu aqui, com manifestação antes dos 18 anos de idade, e limitação em pelo menos de duas das seguintes áreas de habilidades adaptativas. Ou seja, agora só falta verificar se as áreas de habilidade adaptativa estão mencionadas. Quais são? Comunicação, cuidado pessoal, habilidade social, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Inciso 4º do decreto. Logo, correta, assertiva. Certo? É assim que vai aparecer em prova. Tem que realmente conhecer o dispositivo, entendê-lo e conhecê-lo para que você não perca a questão de prova nesse ponto. Vamos lá? Próximo. Continuando com as demais espécies, agora a gente vai falar sobre a deficiência auditiva. A deficiência auditiva é muito legal. Por quê, pessoal? Primeiro, ela envolve uma perda bilateral. Você ter incapacidade de ouvir em apenas um dos ouvidos não será considerado como deficiência auditiva, tá bom? Só que essa perda bilateral, ela tem que ser total? Não. Ela pode ser total, mas ela pode ser parcial, desde que atinja 41 decibéis. Ou seja, uma perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis. Aferida por um audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Ou seja, a pessoa vai ser submetida a um exame clínico. Nesse exame vai se verificar o quê? Qual que é a sua capacidade auditiva. Se essa capacidade de ouvir for uma perda superior a 41 decibéis, aferida no audiograma em 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, deficiente auditivo. E a deficiência visual? Essa também é importante. Muita atenção, tá? Porque quando fala em deficiência visual, muitas vezes você associa a deficiência visual à cegueira completa. Não é. É também uma forma, vejam só. Deficiência visual é a cegueira na qual a acuidade visual, ou seja, a capacidade de enxergar, ela é igual ou menor do que 0,5, no melhor olho com a melhor correção óptica. Ou seja, ele enxerga praticamente, a acuidade visual total seria 1 por 1. 0,5 seria basicamente ele enxergar em torno de 5% da capacidade visual dele. Isso é considerado cego, certo? Mas também é considerado deficiente visual o cara que tem baixa visão, aí cuja acuidade visual varia
de 5 a 30%, de 0,05 a 0,3, no melhor olho com a melhor correção óptica. Então, algumas informações importantes. Você mede a deficiência visual pela utilização de tecnologia assistiva. Ih, professor, ferrou. Claro que não, pelo óculos. O óculos é o quê? Ele não melhora a acuidade visual? Sim. Então ele vai estar com óculos, com o melhor óculos, no melhor olho, só que ele tem o quê? Uma capacidade visual de 0,05, cego. Ou de 0,05 a 0,3, baixa visão. Deficiente auditivo, deficiente visual também. Tá bom? Só que tem uma terceira hipótese. Também será considerado deficiente visual nos casos a somatória do campo visual em ambos os olhos seja o quê? Igual ou menor que 60%. Dá uma olhada aqui para mim que eu vou tentar te representar. Pare você reto, olhe para frente. O teu campo visual é o quê? É a sua capacidade de enxergar ao lado. Se você colocar as mãos aqui, você vai ver um pequeno vulto, você vai perceber as suas mãos. Essa é a sua capacidade visual. Ela quase dá um ângulo de 180, não dá bem 180. Então vai dar ali, sei lá, não sei, se você quiser depois você pesquisa isso, né? Pouco importa na verdade, mas sei lá, uns 130, 140, 150, 160. Ou seja, fato é que você enxerga bastante ao redor. O que é o campo visual reduzido? É a pessoa que consegue enxergar só um ângulo de 60 graus. Ou seja, o que vai até aqui ela enxerga, mais ou menos 60, né? Um pouco menos até. O que vai até aqui assim ela enxerga. O que passou para cá ela não vê mais nada. É considerado deficiente visual também. Tá bom? Importante isso. Então vejam, deficiente visual é a um só tempo quem é cego, quem tem baixa visão e quem tem campo visual reduzido. Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O cara tem campo visual reduzido e é cego, ou o cara que tem campo visual reduzido e tem baixa visão. Certo? Fechamos? Ótimo. Isso aqui é importante, pessoal. Com absoluta certeza, isso aqui é fundamental, tá? Cai muito essa parte em prova. Vale muito a pena você ficar atento, tá bom? Vem cá comigo. Ó, a partir daí, o que nós temos? Nós temos uma parte, a parte principal da norma fora dada. A partir daqui nós temos algumas outras regulamentações específicas. Agora a gente vai passar para a parte que trata da formulação de políticas públicas e da integração da pessoa com deficiência de forma setorizada. Como que se dá a integração no campo dos serviços, no campo da área de saúde, no campo da educação, no campo do trabalho? É isso que a gente passa a ver a partir de agora. Bacana? Então vamos lá. Agora é uma parte um pouco mais dinâmica, eu vou fazendo um checkzinho nos pontos que nós fomos tratando e a gente resolve algumas questões por vez. Vem comigo. Olha só. Nós temos lá, tá, aqui embaixo eu coloquei, né, a deficiência múltipla também eu não tinha especificado, mas a deficiência múltipla é o quê? É duas ou mais deficiências, ou seja, o cara é deficiente auditivo e visual, é múltipla. O cara tem deficiência mental e física, deficiência múltipla, tá bom? Associação entre duas ou mais, beleza. Aspectos institucionais, veja, tratamento prioritário em matéria de política pública, beleza, princípio da prioridade. O princípio da prioridade se aplica aqui. A execução da Política Nacional da Pessoa com Deficiência observará os planos e programas do CONAD, Conselho Nacional. Tá? Tem um Conselho Nacional, esse conselho é vinculado ao Poder Executivo e esse Poder Executivo se preocupa de ser o coordenador dessa política. A gestão das políticas voltadas para a integração da pessoa com deficiência é efetuada pelo CORD, que é uma coordenadoria que está vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, certo? E a partir daí, essa política e essa coordenadoria, juntamente com o Conselho, né, o Conselho e a Coordenadoria para desenvolvimento dessa política levam em consideração os artigos 15 a 49. E nos artigos 15 a 49 nós temos normas de equiparação de oportunidades. Olha que interessante, por que é normas de equiparação de oportunidades? Por quê? Porque sabidamente a pessoa com deficiência está numa situação fática de desigualdade. Se você considerar a letra fria da norma, ou seja, a igualdade no seu sentido formal, ou seja, a igualdade que se aproxima da ideia de legalidade, a norma é dada a você e a você com e a você sem deficiência, de forma igual. Só que isso não significa uma igualdade efetiva. Então nós temos que buscar o quê? Instrumentos, políticas, ações afirmativas para equiparar
as oportunidades. Ou seja, para se buscar a isonomia, para se buscar a igualdade em sentido material. Como que isso é feito? Na área dos serviços, mediante programas de reabilitação, formação profissional, escolarização e orientação e promoção individual, familiar e social. Certo? Como que se dá essa equiparação de oportunidades na área da educação? Tratamento na área de saúde, perdão, né? Não pulando temas aqui. Na área de saúde, políticas preventivas. Não só atacar o problema, pessoal, certo? Não só atacar o problema, mas buscar a prevenção. Serviços específicos. Atendimento domiciliar em caso de deficiência grave. Está consentâneo com o quê? Consentâneo com a Lei de Integração Social, que fala exatamente nesse sentido. Fornecimento de ajudas técnicas, órteses, próteses, bolsas coletoras, materiais auxiliares. Direito público subjetivo pode ser exigido pelo Estado por atuação do Ministério Público judicialmente. Não é mesmo? E atendimento psicológico. Bacana. Ainda temos o quê, pessoal? Temos o seguinte, equiparação de oportunidades agora na área de educação. Atendimento prioritário. Matrícula obrigatória em cursos regulares. Oferta obrigatória e gratuita da educação especial. Lembrando que essa educação especial se dá na rede regular de ensino. Lembrando que o artigo 208 da Constituição, no seu inciso 3, fala que o ensino especializado se dá dentro da rede regular. Que na educação especializada, com profissionais, o atendimento especializado, com profissionais capacitados, com ambientes acessíveis, se dá dentro da rede regular para evitar uma política discriminatória. Ainda, ensino especializado em hospitais quando a pessoa com deficiência estiver internada por período superior a 1 ano. Isso aqui já caiu várias vezes. Pode cair lá na Lei de Integração Social, como aqui, porque a norma se repete. Ainda, a educação especial integrada é o quê? É o ensino na rede regular, capaz de atender a pessoa com deficiência adequadamente. E a educação em escola especializada é a impossibilidade de atendimento adequado na rede regular. Por quê, pessoal? O artigo 208, inciso 3º, fala que se dá preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, o ensino especializado deve se dar na rede regular. Essa que é a ideia de uma educação especial integrada. Uma educação capaz de atender a pessoa com deficiência integrada na rede regular. Só que isso pode ser que não seja possível, por isso que é preferencialmente. Se não for possível, nós temos a possibilidade de escola especializada, mas ela somente será adotada na impossibilidade de atendimento na rede regular. Ou seja, essa aqui ela é subsidiária. Por que ela é subsidiária? Porque essa aqui ela evita a discriminação. É só você pensar que nós teríamos ali uma segregação em escolas especializadas para atendimento à pessoa com deficiência. Fechou? Dá uma olhada nessa questão. Segundo a disciplina do Decreto 3298, os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela educação dispensarão atendimento prioritário e adequado aos assuntos relacionados à pessoa com deficiência. Show! Nesse sentido, de acordo com o citado diploma, a educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de que idade? Você nem precisaria, saber do artigo 24, mas veja, a educação infantil, pessoal, se dá do quê? 0 ano. Portanto, letra B. Na educação infantil, se dá a partir dos 0 anos de idade, até os 5. Depois nós temos a educação de 0 a 5, a educação infantil, de 5 até por mais 9 anos, que é o ensino fundamental, então até os do 0 a 5, educação infantil, do 6º ano de idade até os 15, a educação do ensino médio, da educação do ensino fundamental, a partir daí o ensino médio e depois superior. Ou seja, a educação básica, ela envolve, olha só, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos como educação infantil de 0 a 5 anos, de 6 até os 15 nós temos o ensino fundamental,
dos 15, dos 16, 17 e até os 18 anos, até completar os 18 anos, seria os 17 para completar os 18 anos em ensino médio e depois no ensino superior. Bacana? Letra B. Dá uma olhada, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui com o nosso bate-papo. Equiparação de oportunidades na área laboral. Talvez aqui seja a parte fulcral dessa de equiparação de oportunidades, tá? Muito interessante isso aqui. Olha só, primeiro, na área laboral, o que nós temos? Habilitação e reabilitação. Sempre aquela ideia. Ah, o cara sofreu um acidente de trabalho. Ele trabalhava regularmente, então ele vai ter que ser o quê? Reabilitado. Ah, mas ele já nasceu com o quê? Ele nasceu com uma limitação congênita. Então ele tem que ser habilitado. Orientação profissional, em vistas das potencialidades, a ideia de vocação, ainda inserção laboral, ou seja, promoção de políticas públicas para inserção no mercado de trabalho. E a inserção laboral, aqui atenção, ela pode se dar de 3 formas. Nós temos 3 modalidades de inserção laboral, ou seja, são criadas no contexto do decreto 3298 3 formas para que você possa proporcionar à pessoa com deficiência a inserção no mercado de trabalho. Como? Competitivamente. Igual a todo mundo. Contratação regular sem apoio específico. Ah, professor, mas não resolve todos os problemas. De fato, não resolve, mas não é uma forma de resolver? É. Mas nós não temos outras formas mais benéficas ou que busque criar um patamar de protetivo diferenciado? Temos, dá uma olhada aqui. Colocação seletiva. Contratação regular com apoios específicos. E também a promoção do trabalho por conta própria. Veja, aqui entra no mercado de trabalho como qualquer um. Aqui se busca incentivar a pessoa com deficiência para assumir uma atividade empresarial. E aqui você faz o quê? Aqui você dá apoios específicos. Como que se dão esses apoios específicos? Já vou te dar um exemplo. Tá? Já vou te dar um exemplo. O exemplo, vou só adiantar aqui para vocês, mas são aqueles percentuais reserva de vagas. Para PCD, em grandes empresas. Certo? Você já vai dar uma olhada comigo. Veja antes uma questão. A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue. Segundo o previsto, o tratamento especial nos casos de deficiência grave ou severa constitui finalidade da política de emprego, inserção no mercado de trabalho. A incorporação da pessoa com deficiência no sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. É ou não é uma das formas? Sim. Artigo 34. Ok. Agora veja aqui uma forma de colocação seletiva. Essa aqui, ó. Obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência dependendo do porte da empresa. Uma empresa que tenha, aqui tem que memorizar, tá? Até 200 empregados, tem que contratar 2%. De 200 a 500, 3%. De 500 a 1.000, 4%. Mais de 1.000, 5%. Tá? Então vejam, nós temos o quê? 1% chegando até de 2% a 5%, crescendo sempre 1% a cada faixa. Até 200, se tiver 190 empregados, precisa. Não é obrigado, mas teve 200, tem que contratar pelo menos 2%. Ou seja, vai ter que ter 4, aqui se for 200. De 200 a 500 até 3%. Aumenta um pouquinho. De 500 a 1.000, 4%. Mais de 1.000, 5%. Então, se ela tiver 1.001 empregados, ela já tem que contratar 5% dos seus funcionários, pessoas com deficiência. Cai em prova? Cai. Segundo o disponho 36 do decreto, a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5%, acho que aqui está 2 a 5%,
Tá, até aqui importante, né, pessoal? Aqui até ó, esclarecendo, aproveitando para esclarecer um detalhe. É até 200, mas é de 100 até 200, tá? Porque veja só, o que a norma fala? Né? Aqui tá até a norma fala assim, ó, de 100 ou mais. Ou seja, de 100 até 200 é 2. Então, se ela tiver, até retificando um detalhe aqui, se ela tiver 99 empregados, ela não está obrigada. Ok? Ela não está obrigada. Ótimo. Agora, chegou a 100, ela já tem que contratar 2%. Certo? Até 200. Aí de 200 a 500, 3%, e assim vai. Até para esclarecer, talvez não tenha ficado tão claro quando eu mencionei inicialmente. Mas vamos lá. Aí com a questão a gente arremata. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus empregados com beneficiários do regime da Previdência Social reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitada. Né? Nesse sentido, assinar a alternativa que corresponda à proporção correta desses cargos. Vejam, até 200, 1%? Não. Até 200, 2%. De 200 a 500, 1%? Não. De 500 a 200, nós temos o quê? De 200 a 500, nós temos 3%. De 200 a 500, nós temos 2%? Não, nós temos 3%. De 500 a 1.000, nós temos 4%? Exato. Fechou? Fechou. De 501 a 1.000 empregados, 3%? Não, de 500 a 1.000 empregados, nós temos 4%. Tá certo? Então, letra C, gabarito da nossa questão. Ok? Para que eu possa encerrar, na área cultural, o que nós temos de equiparação de oportunidades? Dá uma olhada. Acesso aos meios de comunicação, regra de acessibilidade frente a barreiras de comunicação, observância das regras de acessibilidade e inclusão e promoção da pessoa com deficiência. Tá bom? Passei rapidamente aqui porque é de menor importância, mas está mencionado para vocês. Com isso, a gente encerra o estudo da Lei 3.298 de 1999. Passamos pelos principais aspectos. Eu sugeriria para você ficar atento principalmente às diretrizes, políticas e instrumentos, os recursos que estão lá no artigo 6º, 7º, 8º, a você ficar atento às espécies de limitações de longo prazo e você dar uma olhadinha nessas questões relacionadas aos incentivos laborais, modalidades de inserção e também a esses percentuais aqui que são exigidos para a contratação de pessoas com deficiência em empresas de médio porte para maior porte. Tá bom? Feito isso, encerro definitivamente esse conteúdo. Permaneço, claro, sempre à disposição de vocês em nosso fórum. Um forte abraço.